Mais uma vez eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É sempre motivo de alegria estarmos na casa de Deus para louvarmos o seu nome, o adorarmos, independente da quantidade. O governo agora estabeleceu esta nova ordem, 10 pessoas somente podem estar reunidas no local, mas a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, Jesus disse que ali ele está. Então, quem está sentindo a presença do Senhor Jesus aqui, diga amém. Amém. Que eu estou sentindo. Aleluia. Eu gostaria de ler com os irmãos, no livro de Isaías, capítulo 53, somente o versículo 1. Isaías 53, 1. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Amém? Isaías, como nós sabemos, foi o profeta messiânico, e nesse capítulo 53, ele fala sobre as dores, o sofrimento, o sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados. E ele fala também da glória do Senhor Jesus. Porque se nós lermos a partir do versículo 11, nós vamos ver que o trabalho da sua alma, ele, Jesus, verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E como nós ouvimos no estudo, depois que ele cumpriu todo o seu ministério, suas últimas palavras foram: Pai, está consumado. E é disso que o profeta Isaías fala aqui. Mas uma coisa interessante é que ele começa esses relatos a respeito da crucificação de Jesus, perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Tem um hino da harpa que diz que o tema do bom pregador é o Calvário. E nós conciliamos a pergunta de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Com o Calvário. E dentro desta pergunta, dentro deste versículo, nós encontramos duas coisas interessantes ali. Olha, encontramos uma ação e uma reação. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, uma pregação foi feita, várias pessoas ouviram, mas dentre as pessoas que ouviram, o profeta pergunta: quem deu crédito? Esta é uma ação. O modo de agir de várias pessoas pode ter sido: entrou no ouvido e saiu pelo outro, não deu crédito, não se interessou. E qual é a reação, o resultado disso? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ali está dizendo assim: a quem se manifestou o braço do Senhor. Não está dizendo que as pessoas fizeram o braço de Deus se manifestar. Diz que Deus, no caso, está se manifestando com o seu braço. E no próprio livro do profeta Isaías, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Temos aqui então uma ação e uma reação. E vemos também uma causa e um efeito. Por causa do fato de não dar atenção, de não prestar atenção na pregação, a muitos não se manifesta o braço do Senhor. Quando se fala se manifestar o braço do Senhor, é para salvar, é para abençoar, é para curar, é para dar solução, é para dar paz, é para dar consolo, é para dar alegria. Mas tudo isso depende de se dar crédito à palavra de Deus. Paulo fala uma coisa muito interessante em Romanos capítulo 10, é uma leitura um pouco extensa, do versículo 11 ao 21. Vamos ter que ler do 11 ao 21 para entender o contexto. É sempre bom ler alguns versículos antes, mas eu quero mesmo chamar a atenção para o versículo 12 e o versículo 20. Podemos ler Romanos capítulo 10, 11 a 21. Alguém pode ler? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Em base a este versículo 21, muitos dizem: mas o Paulo escreveu, o que Isaías escreveu foi para Israel. Realmente foi para Israel. Mas nós encontramos dentro deste texto duas coisas interessantes. Vamos ler o versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Os gregos eram judeus? Não, os gregos eram gentios. Então ali já está englobando outros povos. Paulo usou o termo judeu e grego várias vezes, mas para que nós possamos entender que a salvação é para todos. Foi citado aqui na escola, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o povo judeu que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Como diz, para quê? Todos. E põe o versículo 20, por favor. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Ali envolve as outras nações, né? Então, infelizmente, não só os não crentes estão deixando de dar crédito à palavra de Deus, como principalmente os crentes que são conhecidos de Deus, já aceitaram Jesus, se converteram. E muita gente hoje está deixando de ver a mão do Senhor operando em seu favor, porque está se cumprindo causa e ação. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, para que o braço de Deus se manifeste a nosso favor, é preciso que nós demos crédito. Em Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, fala diretamente ao povo de Israel. Então disse ele: vai e diz, Deus disse ao profeta: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Ali está se referindo ao povo de Israel, que estavam abandonando os mandamentos de Deus, não estavam dando crédito. Se nós prestarmos atenção neste versículo, temos a impressão de que é o próprio Deus que endureceu o coração do povo, para que o povo ouvisse e não escutasse, né? Para que o povo visse e não enxergasse, ouvisse com os ouvidos, mas não entendesse. Nós vamos ver que dentro de outras referências, é o próprio povo, seja crente, não crente, por não dar ouvidos, né? Por não dar crédito, é que se tornaram seus ouvidos tapados. Por exemplo, João 12, 37 a 41.
Um outro irmão pode ler, por favor, João 12, 37 a 41. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Veja o versículo 20 desse capítulo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Aí, alguns gregos. Jerusalém era o centro da adoração na época. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que temiam a Deus iam lá, não somente os judeus. Uma prova disso é aquele eunuco, né, de Candace, foi para Jerusalém adorar, lendo o profeta Isaías, não entendia o que estava sendo lido, mas estava indo para o templo adorar. Então, de todas as nações tinham muitos povos, e ali estavam entre eles os gregos, que não eram judeus, eram gregos. Ainda podemos ler o versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, quando Jesus falou: Pai, glorifica o teu nome, que eu já o tenho glorificado. O povo ouviu, mas não entenderam, pensou que fosse um trovão, e outros que um anjo tivesse falado com ele. Mas ali estava uma multidão. Então, esta palavra serviu não só para os judeus, mas como para a multidão. Então, não só o mundo, como também nós crentes devemos dar crédito à palavra de Deus, e infelizmente, hoje a palavra de Deus está sendo banida de muitos cultos. Tem muitos cultos hoje, 2 horas de louvor, pulação e balá, não tem nada contra, isso é problema de quem cultua a Deus dessa forma, porque cada um vai dar conta de si perante Deus. Então estão transformando, como foi dito no estudo aqui, igrejas praticamente em clube, tudo preto, com luz negra, fumaça, tem até pastor de bermuda, brinquinho, camisetinha, é problema deles. Paletó não prega, mas qual que é mais bonito ver? Um pastor vestido decentemente ou de bermuda, cheio de tatuagem? Qual que vocês acham que está mais de acordo para se adorar a Deus? É uma questão de consciência. Tudo por falta de dar crédito à palavra de Deus. E hoje estamos ouvindo muito evangelho científico, evangelho filosófico, muita filosofia, muitos dizeres populares no meio de Deus e pouca Bíblia. E quando se prega a Bíblia, o povo não quer dar mais crédito. Por quê? Porque está acostumado com o leitinho, está acostumado com o danoninho, está acostumado com a bajulação, já vem para a casa de Deus pensando no seu problema, na sua dificuldade, e se esquece de uma coisa: ele vem para a casa de Deus para adorar a Deus e para aprender. Então, se ele faz isso, se ele dá crédito, ele vai receber o quê? A mão de Deus vai ser estendida e vai socorrer dentro das necessidades que essa pessoa tem. Ainda Mateus capítulo 13, é um texto um pouco longo, de 1 a 15, 13 de 1 a 15. Eu vou falar sobre o versículo 13 e sobre o versículo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1 para podermos entender. Mateus 13, 1 a 15. Tudo ligado ao fato de dar crédito à palavra de Deus. Tendo Jesus saído de sua casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Aqui nós vemos um versículo polêmico. Nós conversamos com o diácono Ivanô, tem um pregador muito famoso aí, que prega a prosperidade, e para alegar que Jesus era próspero e tinha casa de praia, disse que Jesus saiu de casa e foi para a beira do mar. Eu saí da minha casa e vim para a igreja. Eu moro aqui do lado, minha casa está aqui na porta da igreja. A Francine saiu da casa dela e veio para a igreja. A irmã lá de Wittenberg faz 120 quilômetros, sai da sua casa e vem para a igreja. Ela mora aqui na porta da
igreja, então isso não quer dizer que Jesus tivesse casa de praia. É mesmo? Porque isso que ele... tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Então dá a entender que ele saiu de casa e assentou na beira da praia. Que coisa linda, né? Vamos ler. Não é isso que eu quero falar, mas me veio à mente. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé à praia. Quem estava ali à praia? A multidão. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Guarde este versículo. Falou por palavra. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, que deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele seus discípulos, que eles saíram do meio da multidão, foram para ele em particular, e disseram: por que lhes fala por parábolas? Olha a resposta de Jesus. Respondendo, Jesus disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Agora vamos voltar para o versículo 13. Primeiro a parábola do semeador, mais na frente Jesus explica. O semeador termina o quê? A semente. Qual que era a semente? A palavra. E se você ler os tipos de terrenos, tipos de pessoas que receberam aquela palavra, a palavra não permaneceram neles, em vários, somente naquele que deu crédito, que aceitou e deu fruto. Nos outros, as aves do céu veio, e ele explica: é Satanás que veio e tira da mente da pessoa a semente, e do coração a semente que foi semeada. Por quê? Porque a pessoa não deve ter dado crédito. Dar crédito não é só acreditar. Dar crédito é você ouvir, analisar e falar: meu Deus, e se enquadrar dentro daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo falado. Mas preste atenção no versículo 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Se você juntar este versículo com Isaías capítulo 6, dá a impressão de que foi o próprio Deus que encerrou o entendimento do povo para que o povo não cresça. Mas como pode ser isso, se Deus deu o seu próprio Filho para que o mundo inteiro fosse salvo? Seria uma contradição afirmar isso. E dentro deste versículo, presta bem atenção os verbos que estão sendo usados. Porque eles vendo, é gerúndio, é uma ação que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, nós estamos aqui cultuando, estamos aqui ouvindo a palavra, eu estou aqui pregando. Então é uma ação que está sendo realizada no momento em que se fala. Agora presta atenção ali. Eles vendo, não veem, está no presente. Eles vendo, não veem. Eles são cegos. Mas por que eles não veem se eles estão vendo? É porque não prestam atenção, é porque não param para enxergar. É ouvindo, outro gerúndio não ouve. Então eles estão ouvindo a palavra, está entrando aqui, está saindo dali, está entrando, está saindo ali. Está nem dando crédito. Está dentro da casa de Deus ouvindo a palavra, os louvores, os testemunhos, igual como um testemunho lindo que a irmã Francine deu, entra aqui e sai lá. O pastor está falando, alguém está contando, pode ser até Deus usando um profeta para entregar uma revelação. A pessoa está com a mente lá fora, pensando na praia, ou um solzinho bom, daqui a pouco eu vou sair, vou
lá para trás. Ou então, o que é pior, é o que Jesus disse no versículo 15. Põe. Presta atenção, porque o coração deste povo está... As pessoas não querem mais ter sensibilidade, não querem mais ouvir o que Deus quer falar, quer que Deus fale aquilo que eles querem ouvir. Eu disse no início aqui que muitas das vezes a gente já ora pedindo a Deus uma vitória, uma bênção, uma solução, mas já dizendo assim, Senhor, eu não aceito outra coisa que se não for a solução. E onde que entra, seja feita a tua vontade? Tem pessoas que para permanecer na presença de Deus, tem que viver sempre em luta, sempre em prova, sempre em dificuldade. É por isso que Paulo fala que a tribulação é uma bênção na vida do crente. Paulo sentia prazer na tribulação. Leia Romanos 5, de 1 a 1, que a tribulação produz a paciência, a experiência e a esperança. Então, a tribulação é um instrumento de Deus para botar o crente na linha, para botar o crente em contato com ele. Porque tem pessoas que quando está tudo bem, está só na bênção, maravilha, não ora, não lê Bíblia, não se interessa por culto. E quando vem, está aqui sentado e não está nem dando crédito, nem prestando atenção. Depois quer que a mão de Deus interceda em favor dele. Quem deu crédito e a quem se manifestou? A mão de Deus só vai se manifestar àqueles que derem crédito à pregação da sua palavra. Aqueles que ouvir o que Deus quer falar, ainda que seja pesado para você. Porque eu disse que Deus castiga aquele a quem ama. Ah, mas Deus é amor, amém. Deus é misericórdia, é verdade. Mas Ele também é justiça. E na sua justiça, Ele fala assim, assim, não é não. Na sua justiça, porque Ele é justo e correto e não quer te perder, muitas das vezes a sua luta é um instrumento de Deus para te aproximar dele. Porque na luta você ora mais, na luta você jejua, na luta você põe até o despertador para despertar 3 horas da manhã para ir lá falar com Deus. Aí a vitória vem. Está pregando, irmão, que mensagem que o pastor pregou, que o irmão pregou. O que ele falou mesmo? Ele estava ali presente. Ouvindo, não ouve. Vendo, não veio. Por quê? Porque não dá crédito. Por que ele não dá crédito? Porque o seu coração está endurecido e ouviu de mau grado. Sabe o que é ouvir de mau grado? Ouvir sem vontade. Vou ouvir esse pastor falar, esse pastor não sabe nada. E esse pastor só fala de justiça, de volta de Jesus, só fala de pecado. Quer saber de uma coisa? Antigamente, quando um pastor, um obreiro, pregava sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a volta de Jesus, o povo era edificado e sentia temor. Hoje, quando muitos pastores pregam isso, os crentes saem da igreja. Não, é muito julgo. Não. Por quê? Está com o coração endurecido, ouve de mau grado com seus ouvidos e fecha os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. Gente, presta atenção nisso. E ouça com ouvido. E compreenda com Coração. E se converta e os cure. Paulo fala, a palavra está bem perto de ti. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas como que você vai crer? Como que a pessoa pode crer? Como que a pessoa pode entender, como foi dito lá, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, se ele não der atenção, se ele não der crédito, se ele não prestar atenção, se ele não parar para ouvir e tentar ouvir. Se ele estiver vendo, ele tentar ver, porque eles ouvindo, não ouvem, vendo, não veem. Isso é muito sério na vida das pessoas, tá? Por não dar crédito. É como diz Isaías 53, 1a. Quem deu crédito? Paulo fala sobre esse texto de Isaías de uma forma também interessante. Atos dos Apóstolos 28, 25 a 29. Gostaria que alguém lesse. Quem ainda não leu, a leia, por exemplo. Atos 28, 25 a 29. E como ficaram entre si Discordes. se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Isso. Nem falou do Espírito
santo a Isso. nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. 29. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por quê? Paulo foi levado para Roma para ser julgado na presença de César. E ele fez este apelo. Os judeus queriam condenar ele, aí ele apelou para César diante de Festo. Ele falou: não, eu quero ser julgado por César. Não. Aí chega em Roma, ele teve liberdade, ficou hospedado junto com um soldado, não ficou na cadeia. E todo dia de manhã e de tarde ele pregava, falava a palavra, ele estava em liberdade condicional. E entre o povo, alguns creram e outros não creram. Alguns deram crédito e outros não deram crédito. Por isso que houve aquela dissensão entre eles, aquelas opiniões. Aí Paulo vira e fala: então, já que vocês não estão dando crédito, eu vou partir para os gentios. E ali começou o ministério de Paulo com os gentios. Mas o interessante disso tudo aqui é que ele repete, volta para o versículo 27 ou 28, deixa eu ver como é. Aí. Quem disse esta palavra que nós lemos antes? Jesus, está no livro de Mateus. Jesus falou exatamente o que Paulo disse. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente. Jesus disse que ouviram de mau grado. Fechar os olhos. A mesma coisa que Jesus falou, Paulo está falando aqui. Então muita gente não recebe a cura, não se converte, apesar de estar na casa de Deus. Já ouviram aquele hino? Perdido na casa do Pai. É uma verdade. Tem muita gente perdida dentro da casa de Deus. Porque não dá crédito à pregação da palavra. Não dá ouvidos à pregação da palavra. Isso é muito sério. E Paulo fala ainda muito profundamente em 2 Timóteo 4, 1 a 4. Gostaria que a Ana Quitando lesse. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comunhão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora eu gostaria que alguém lesse junto o versículo 3 de 2 Timóteo, capítulo 4, nós estamos lendo, junto com o versículo 15 de Mateus 13. E falou, pode ler? 2 Timóteo 4, 3 e Mateus 13, 15. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias Aí, concupiscências. parei um pouquinho. O comichão no ouvido vai vir por quê? Porque eles vão amontoar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. O que quer dizer isso? Ele só vai ouvir os doutores, os teólogos, os pastores que
que fala aquilo que ele quer ouvir, que vai agradar a ele. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo excessivo por alguma coisa. E no caso, concupiscência é muito ligado a pecado. Então muita gente quer ouvir massagem no ego dele. Não, você pecou, mas está tudo bem. Não, em confessar o seu pecado. A Deus pedir perdão e força para se conservar. Ah, mas eu não consigo. Caiu, levanta de novo. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Porque Deus é poderoso para o levantar. Então o segredo é você reconhecer o seu pecado e confessar. Mas tem pessoas que amontoam para si doutores, quer dizer, deixa de ouvir o seu pastor, os obreiros, o seu professor, o seu irmão mais experiente que o quer instruir na palavra e vai para a internet. Não, é um doutor fulano de tal. E vai comendo aqueles venenos ali para satisfazer. Põe o versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Então, se as pessoas ouvir aquilo que ele quer, o que vai acontecer? Automaticamente ele não vai ter mais ouvido para ouvir a verdade. Aí vai se cumprir Isaías 53:1, parte A. Não vai dar crédito. Lê Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta, e eu o curo. Para entender, junta 1 Timóteo com este versículo e vocês vão ver o resultado do fato da pessoa não dar crédito ou querer ouvir somente aquilo que lhe satisfaz. Vamos usar como conclusão Hebreus capítulo 3, versículo 12, 14 e só a parte A do versículo 15. Hebreus 3, 12, 14 e parte A do 15. O 3 diz assim, o 12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E só a parte A do 15. Enquanto se diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volta no versículo 12. Olha o conselho. 12. Vede, irmãos, quer dizer, presta atenção, fica atento, olha, hein, vigia, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Paulo e Jesus citou que o coração das pessoas se endureceram. Então, porque o coração se endureceu, eles ouviam e não viam, e não escutavam, ouvindo não ouviam. Né? Então não adianta a pessoa vir para a casa de Deus, dizer que é crente, carregar a Bíblia debaixo do braço. Ah, eu não perco um culto. Mas como que ele oferece o culto dele a Deus? Foi dito aqui na escola, como que o sacerdote tinha que fazer para entrar no Santo dos Santos? Ele tinha que se preparar, tinha que se purificar. E nós nos preparamos para estar aqui, nos purificamos para estar aqui, rendendo o nosso louvor para Deus. Sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Viemos aqui com um coração aberto ou com um coração mau e infiel? Com um coração sensível à voz do Espírito de Deus ou com um coração endurecido? Viemos aqui para ouvir o que Deus quer falar ou o que nós queremos ouvir. Né? Viemos aqui para fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade? Nós precisamos meditar nessas coisas. E Jesus usa palavras muito pesadas neste sentido. Leia Lucas 6,46. Alguém pode ler? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Onde estão as coisas que Jesus nos diz que nós devemos fazer? Para fazer, temos que entender. Para entender, temos que dar atenção, temos que dar crédito.
E Jesus fala, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Tem tradução que fala, não fazeis o que eu vos mando. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus falou, isso aí foi para os fariseus, para os sacerdotes. Mas presta atenção, se nós somos de Deus, devemos escutar, porque quem não escuta, ele mesmo diz, não as escutais, porque então não adianta eu dizer, eu sou de Cristo, tem até música aí, né? Eu sou de Deus, eu quero é Deus, eu sou de Deus. Mas na hora de ouvir a voz de Deus, não dá frente. Se vem uma exortação, esse pastor está muito duro. Agora vem um bálsamo, outro pastor, né? Pastor que encobre tudo, pastor que aceita tudo. Ele vai dar conta. Não pensa vocês que o que o pastor fala aqui vai ficar só aqui, não. Jesus disse que até as palavras que nós pronunciamos nós vamos dar conta naquele dia. Quem dirá os ensinamentos que estamos transmitindo? Então, para que vocês passem a dar ouvidos, é preciso que vocês recebam um bom ensinamento. Mas não adianta nada receber um bom ensinamento se vocês não dão crédito. Se as pessoas não dão crédito. E nós precisamos dar crédito para isso. Jesus fala em João 14,15. Se me amardes, Guardareis os meus mandamentos. você pode guardar aquilo que você não conhece. Para você guardar os mandamentos, o que você tem que fazer? Conhecer os mandamentos. Muitas das vezes é difícil para a pessoa entender o texto bíblico, por isso que Deus deu pastores, diáconos, presbíteros, apóstolos, doutores, para nos ensinar. Leu em casa, não entendeu, ele é professor da escola, diácono Diego, liga para ele, eu li esse texto, não entendi. Ele vai te ajudar. Se ele não entender, irmão, espera aí um pouquinho, ele vai ler, vai precisar, é isso. Aí a pessoa vai e diz, eu amo Jesus, eu te amo mais do que tudo, te adoro, ó poderoso Deus. Não vai nada. Guarda os mandamentos. Põe o versículo 21. Aquele que tem, eu cito sempre este versículo, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Isaías 53, 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Volta no versículo 21, por favor. A quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor vai se manifestar aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, porque isso vai estar testificando que realmente ama Jesus. E qual vai ser a consequência disso? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, gente, vamos dar ouvido à palavra de Deus. A função da mensagem ou da profecia é edificar, exortar e consolar. Não busque só edificação e consolação, busque a exortação, que é a correção de Deus para nós é vida. E a partir do momento em que nós deixarmos de dar crédito à genuína palavra de Deus, o nosso coração vai se endurecer. E nós vamos nos tornar surdos espiritualmente, porque vamos ouvindo, não vamos ouvir, e cegos, porque vamos vendo, não vamos ver. E não vamos desfrutar do braço de Deus que se manifesta a nosso favor. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.